Olá, bom dia pessoal! Hoje a gente está aqui para conversar sobre introdução alimentar. Eu sou a Roberta da Albuquerque, eu sou colunista de maternidade da revista Cláudia e eu convidei hoje a Tatiana Devuono. Ela é nutricionista, ela tem o site Criança Bem Nutrida, que vocês devem conhecer já, que é uma delicinha. Obrigada, Tatiana, por ter vindo. Obrigada a você. Então vamos começar pelo começo. O que é a introdução alimentar? Tá. Introdução alimentar é todo alimento que a gente vai dar para o bebê, oferecer para o bebê que não seja o leite. Então, leite materno ou o substituto dele. Tá? E ele se inicia justamente um pouco antes do que as mães imaginam, que é com mais ou menos uns 6 meses. Mas eu sempre falo que a introdução alimentar, ela começa na gestação. Porque os alimentos que a mãe consome passa pelo líquido amniótico, então a criança já tem contato com esse alimento. E aí, quando a criança ela vai experimentar na boca, né, esses alimentos, ela já lembra deles na gestação. Por isso então que já vai criando um paladarzinho ali, né? Exatamente. Por isso que é muito importante a mãe ter contato com diversos tipos de alimentos. Então, Entendi. desde a gestação, na amamentação, claro, e aí depois para passar para o filho. Acaba sendo uma super oportunidade para corrigir algumas coisas que a gente vinha fazendo errado, né? É, com certeza. Agora, a rigor, quando a gente vai começar essa introdução com a criança, isso se dá? Começa com fruta ou começa com legume ou a ordem dos fatores não altera o produto? Como é? Bem, na verdade, você pode começar tanto pelas frutas quanto pelos legumes, tá? Mas, se você começar pelos legumes, a gente vai começar por uma refeição mais complexa, que é o almoço ou o jantar. Então, minha sugestão é a gente começar, talvez, por uma fruta que a mãe consumiu bastante na gestação, porque, como eu falei, porque Boa, lembra... que já tem aquela recordaçãozinha, né? Exatamente. E aí, a gente pode começar pelas frutas ou pelos legumes, mas eu prefiro pelas frutas porque é mais fácil isso. Porque se a gente começar pelo legume, a gente vai começar pelo legume e depois a gente começa, tem proteína, carboidrato, então a gente já vai começar por uma refeição mais complexa. Mas que talvez tenha muita textura, muitos sabores. Entendi. Então eu prefiro pela fruta, pra gente iniciar. E você acha melhor suquinho ou pedacinho? O que você acha mais interessante? Então, o suquinho, os últimos artigos que saíram da Sociedade Americana de Pediatria diz pra gente evitar o suco até o 1º ano de vida, porque ele tem uma baixa concentração de fibra, né? E isso aumenta a concentração de açúcar da fruta, que se chama frutose. E então a criança não tem contato com essa fibra e aumenta muito a glicemia dela, assim, desnecessariamente. Então, o ideal é a gente diminuir a quantidade de suco ao máximo até o 1º ano de vida. Então, a gente iniciar com a fruta. E não fruta mais pedacinho mesmo, assim, Isso, né? ele pode ser amassado com garfo, mas tem que ter pedaço, porque a criança precisa mastigar. Então, ela não vai engolir, ela vai fazer esse movimento de mastigação. E o movimento de mastigação é um movimento que a gente aprende, tá? E o movimento de deglutição, ela já sabe. Ela já tá no leitinho dela lá. Exatamente. Por isso que é importante a mãe e o pai mastigarem, fazerem as refeições desde o início junto com a criança, mesmo que a criança ainda não coma. É algo que vai se aprendendo, né? Exatamente. Agora, também só que eu ia perguntar, nesse comecinho, essas frutas substituem a mamada ou elas são em intervalos de mamada? Tá. Isso vai depender. Se a criança, ela mamar no peito, naturalmente a mãe, a criança vai pedir menos peito e vai comer mais, tá? Entendi. Mas, por exemplo, se for uma mãe que oferece para o seu filho a fórmula infantil, essas mamadas vão ser substituídas aos poucos, tá? Então, depende de cada caso. Entendi. E quando a gente começa a dar essas frutinhas, já é preciso tomar água? Precisa dar água já ou não? Quando a gente inicia a introdução alimentar, é legal oferecer água para a criança, mas a gente não tem um volume certo, porque, por exemplo, a criança que mama no peito, a gente não sabe exatamente o volume que ela mama, a quantidade de água que ela consome, porque o leite materno tem água. Então, é importante você deixar sempre à mostra essa água para a criança, seja no copo de transição, no copo,
sempre oferecendo para ela, mas a gente não tem um volume exato de quantidade de água oferecida para o bebê. Testando assim também, né? Oi? É tudo uma questão de teste também, exatamente, né? Com certeza. E quando começam os legumes, né? Então, então tá lá, a criança tá nas frutinhas, começaram os legumes. É um de cada vez? Ou 2? Se forem 2, é amassadinho tudo junto, é separadinho? Tá. Como é? Então, para a gente fazer essa refeição, como eu falei, mais complexa, que é o almoço ou o jantar, é legal que a gente tenha um grupo de cada. Então, um grupo de carboidrato, que são arroz, milho, batata. Um grupo de proteína, né, se a família consumir. Então, carne, frango, peixe. Um grupo de legume, não vários grupos. Entendi. Um grupo de verdura. Um grupo de leguminosa, que são os feijões, ervilha, grão de bico. Se você colocar mais legume no prato, ou mais verdura, ou mais carboidrato, esse prato ele vai ficar desbalanceado. Então, é legal que seja um grupo de cada para ficar um prato com harmonia. Entendi. Tá? E nesse comecinho já pode temperar? Não, claro, com temperos naturais, um alecrimzinho, um manjericão, ou melhor não, melhor ir aos poucos. Tá. Assim, tem alguns temperos que vão mascarar o sabor do alimento. Então, a minha sugestão é você começar pelo básico e aí depois você pode ir adicionando, tá? Então, a gente pode colocar alecrim, tomilho, coentro, todos os tipos de temperos. Tem alguns temperos... Coentro já começa com delícia, não? Mas tem alguns temperos que é melhor a gente evitar nesse primeiro ano de vida, que é a pimenta, tá? Curry, que é uma mistura de pimentas. Muito forte. Exatamente. Noz moscada e o sal. Tá. Então, Tá? sal melhor não salgar. Não salgar, nem pitada, tá? Porque a recomendação de sódio é de 340 miligramas, é muito pouca. E os alimentos, naturalmente, têm essa quantidade de sódio. Então, a Já gente não tem precisa neles, adicionar. né? Exatamente. Olha, tem uma pergunta aqui. Legal. Da Daniela. Ela pergunta, esses temperos devem ser frescos ou tanto faz? Salsinha, tá valendo? Frescos assim, sem cozinhar, é isso? Não, eu acredito que deve ser aquele naturalzinho que você compra e não o de sim, pozinho, com né? certeza, né? Se ele sofreu algum tipo, se cozinhou, se desidratou, a perda de vitaminas é um pouco maior. Então, minha sugestão é você utilizar o tempero fresco, tá? Você pode congelar também, porque a perda, ela acontece no cozimento ou na desidratação. Então, é melhor você pode pegar esse tempero, ou você tem uma plantinha de alecrim, um pezinho de manjericão. Que a cozinha ainda fica linda. Fica linda. Ou você pode também congelar. Colocar temperos num saquinho zip e congelar. E aí, quando você for usar, pegar. Aí dá uma secadinha, né? Você corta, dá uma secadinha no secador de salada, né? Legal, pra também, não poder grudar, assim, né? Não fica com gelo. Então, essa coisa do cozimento. É claro que o mais legal é no vapor, né? Porque conserva todos os nutrientes e tal. Mas dá pra ir variando, dá pra assar uma abóborazinha no começo, assim, só, sei lá, pra criança ir sentindo outros sabores, tudo bem? Com certeza. A gente sabe que quanto maior a temperatura que esse alimento vai chegar, a perda de vitaminas também é maior. Então, só tomar cuidado com a temperatura do forno, tá? Não deixar ligado até... Melhor mais baixinho por mais tempo, né? Do que o contrário. Isso. Você pode cozinhar esse alimento e finalizar no forno. Também é uma dica. Também é gostoso, né? Mas assim, não é proibido. Você pode colocar no forno, como você pode utilizar no vapor, né? Ou você pode também grelhar o legume. A única coisa que eu não gosto é mergulhar esse alimento na água. Então, quando você mergulha o alimento na água, a perda também é maior. A perda é maior, né? E quantidade? Se for uma coisa que vai substituir a mamada, como que a gente sabe qual é a quantidade certa? Ou é no teste também? É um pouco mais no teste, sinceramente, porque cada bebê de um jeito. Eu tenho pacientes que comem um pratão e tem pacientes que comem pouquinho e continuam ganhando peso, crescendo, se desenvolvendo. Então, isso é muito particular, tá? Eu sempre falo que a criança determina a quantidade que ela quer comer e os pais a qualidade daquele alimento. Então, é importante a gente observar. É claro que a gente precisa ter um norte. Então, mais ou menos, ele come isso de carboidrato, isso aqui de proteína. Eu dou um norte para os pais. Só que
cada bebê é de uma maneira, Tem eles essa podem gente- surpreender. que nem a gente, né? Exatamente. Tadinho. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que também eu falo bastante é, a gente tem a mesma fome todos os dias. Então, às vezes eu tô com mais fome, às vezes eu tô com pouca Nesse calor, fome. né? Que você não quer comer nada. E o bebê é da mesma forma. É que as mães ficam preocupadas de, ai, será que tá passando fome? Mas ele avisará, né? Ele Se avisa. ele tiver Com passando certeza. fome. E sabe outra coisa? É essa coisa de experimentar, tentar várias vezes. Quantas vezes é mais ou menos a média de vezes que você apresenta a mesma coisa? Porque a coitada da criança tem direito de não gostar de certas Com coisas certeza. também, né? Com certeza. Quantas vezes se oferece É. para entender que ele não gostou Exatamente. mesmo? No início do primeiro ano de vida, assim, no primeiro ano de vida, tá acontecendo muitas coisas com o bebê. Então, às vezes está nascendo um dente, pico de desenvolvimento. Então, tá acontecendo várias coisas com o bebê. Então, às vezes, naquele momento que você ofereceu aquele alimento, ele não tá bem. Ou ele tá estranhando aquele cadeirão. Então, dizer que um bebê não gosta de um alimento só porque ele experimentou uma vez não quer dizer que ele não gostou. Às vezes não era um dia bom para ele. Exatamente. Né? Ou às vezes, por exemplo, tá com uma textura que ele não reconhece ainda. Então é importante a gente ter paciência e nunca rotular. Ai, meu filho não gostou de, sei lá, mamão e por conta disso eu não vou oferecer Nunca mais mais. comprar na vida. Acho que é mais de observar. Eu acho que a gente pode oferecer um alimento, se ele rejeitar, espera uns 15 dias e ofereça de novo como se nada tivesse acontecido. Os bebês, eles sentem muito o que as mães passam. Então, às vezes, se a gente está nervosa, ansiosa, feliz, triste, eles sentem bastante. Então, se a gente está naquela ansiedade, olha, você não vai rejeitar de novo, tá? As crianças sentem. Eles percebem tudo, né? Assim, eu não tenho um número exato, assim, de vezes que você pode oferecer para o bebê. Eu diria que, pra gente dizer que o bebê realmente não gosta, acho que umas 5, 6 vezes a gente oferece pra ele. E se ele rejeitar, a gente pode esperar. Às vezes a gente pode esperar mais um tempo e oferecer de novo com outra preparação. Então, por exemplo, se não gosta de banana, a gente talvez possa fazer mais tarde uma panquequinha de banana, que é só banana, ovo e aveia, é super fácil de fazer. Ou um bolo de banana, ou banana chips. E vai tentando. E vai né? tentando, assim, mas ele tem o direito de não gostar. Olha, estão me avisando que um monte de gente nova entrou agora. Então, para quem entrou Legal. agora, a gente está falando sobre introdução alimentar com a Tatiana Devuono, do site Criança Bem Nutrida. Mandem suas perguntinhas, tá? E aí, outra coisa que eu ia perguntar. E o esconde-esconde de comida? Ele vale? Por exemplo, se tem alguma coisa que você acha que é muito importante e o bebê não quer de maneira nenhuma, vale dar uma escondidinha ou melhor não enganar o coitado? Assim, você pode, por exemplo, ele não gosta de verdura. Se você quiser incluir num hambúrguer, não tem problema. Só que ele não vai estar comendo aquela verdura, tá? Porque comer é você primeiro ter contato com o alimento, olhando ele, vendo textura na boca. Isso é comer, não é só engolir. Entendeu? Então ele precisa ter contato antes para ele experimentar. Se ele não gosta, mesmo assim, deixa no prato, tá? Porque ele nunca vai dizer assim, ó, mãe, eu gosto agora de hoje couve. eu quero tentar aquela rúcula lá. Entendeu? Exatamente. Então, é importante deixar sempre no prato para ele visualizar. E quando a criança tem contato, a chance dele aceitar é maior. É maior. E ver você comendo também, né? Ah, não isso, vale essa pedir é a maior um dica Mac de todos, exatamente. e deixar o coitado lá. Não pode. É uma coisa que também acontece bastante, são crianças comendo na cozinha lá sozinho, né? E a família toda na sala reunida comendo. Então é importante, mesmo que não for igual a alimentação, que a criança esteja presente, tá? Que a alimentação deles tenha sal, tem um alimento proibido, né? Nesse primeiro ano de vida tem alguns. Mesmo que a criança já tenha jantado, por exemplo, se os pais estão jantando num outro horário, é importante incluir essa criança nesse convívio. Então, essa refeição conjunta, por mais que seja bagunçadinha e melecada, que no começo é bem melecadinha a refeição, é bom que esteja todo mundo junto. Pelo menos uma, não é, Tatiana? Com certeza, pelo menos uma por dia, né? E final de semana, tentar fazer passeios que incluam alimentação. Então, a gente pode tentar ir à feira, junto com o bebê, uma horta orgânica, tentar ir. Tem algumas hortas orgânicas aqui em São Paulo bem legais, em outros estados também. Passeios que incluam alimentação, plantar, tudo isso ajuda a E que criança ele a aceitar. veja a comida inteira antes de estar no prato Isso, dele. Eu precisa ter acho da maior contato, importância, né? O leque de sabores dos pais é muito importante. Então, se o meu leque de sabores é restrito, provavelmente a gente passa isso um pouco pro filho. Entendeu? E em que momento você pode botar a criança para comer
exatamente o que se come em casa, assim, sem precisar mexer no preparo? Quando é que chega Ah, esse eu adorei dia? essa pergunta. Porque, na verdade, a criança pode comer a comida dos pais desde sempre. Não precisa fazer duas comidas diferentes. Pode ser a mesma comida. É claro que a comida do bebê vai ter sem sal e um ou outro alimento que é proibido. Mas, repare como eu falei, carboidrato, proteína, legume, verdura e É o que a leguminosa. gente devia também, Que a gente né? come. Então, assim, não tem tanta diferença. Né? Então, a introdução alimentar, a criança ela come a comida dos pais desde sempre. Mas de consistência, a maioria delas come a partir de 1 ano de vida. Tá. De E esses- consistência, porque senão é só amassar igualzinho. tipo, tem a carninha que tem que desfiar, tem esses Isso. cuidados, né? E esses Isso. alimentos proibidos, quais são? É mel? É verdade? Sim, Como o mel é por conta do risco do botulismo, né? Que tem um risco de acontecer isso. E também porque o mel, ele vai alterar esse paladar do bebê. Já Até vai os- apresentar o açúcar. exatamente. Então, muito doce. É a mesma coisa adoçante. Adoçante, mas não tem caloria. Tal. Mas mesmo aqueles naturais, aqueles adoçantes naturais, eles vão alterar o paladar do bebê. Então, não é interessante também. Então, açúcar, mel, adoçante, sal, nem pitada, oleaginosas, como castanhas, nozes, macadâmia, também a partir até 1 ano de idade não. Cogumelos também não. Algumas frutas eu prefiro que sejam oferecidas apenas orgânicas, da forma orgânica. Então, Sem morango, casca, né? morango, caqui e uva, melhor sempre orgânico. Tem Tá outra bom? pergunta, hein? Legal. Vamos ver. Eita, tem várias, eu perdi. Luciana, o que fazer quando a criança se recusa a comer o que tem no prato? Devemos oferecer uma segunda opção ou aguardar a fome? Ai, que legal essa pergunta. Bem, se a criança ela não come, o ideal é você parar a refeição por aí. Você pode insistir e falar, mas uma colher, mas nunca insistir tanto a ponto de deixar a criança irritada. Então, uma dica para ela seria, coma junto da frente da criança, junto a mesma comida, para ele ver sentido naquilo. Ele vai se sentir fazendo parte daquele contexto, entendeu? E se ele não quiser comer, o ideal é você pausar a refeição. E não você dar lanchinho. e não substituir por Depois. nada, tá? Você até pode adiantar a próxima refeição, uma meia hora, mas ele precisa entender que assim, ele não comeu, então é melhor pausar. Ele não deve estar com fome. E a Juliana perguntou uma ótima aqui. E Legal. TV é proibida na hora de comer? O que você recomenda? Bem, uma das coisas que eu pergunto na minha consulta é, vocês comem de pé? Os pais, né? Vocês comem de pé? Vocês comem assistindo televisão? Aí, eu assim, mas ele não vai, tá? Mas assim, é muito complicado porque a criança não imita só o que os pais comem. Eles imitam também o comportamento dos pais na hora da refeição. Então, se tem discussão, se tem briga, se come de pé. Então, é importante a gente sempre desligar a televisão na hora das refeições e conversar entre si. Porque isso pode atrapalhar, porque a criança precisa entender e ter contato com o prato naquele momento, não com o que está com o brinquedo ou com a televisão ligada. Tem que observar o que está dentro do prato, né? E com os familiares, ter contato com eles. É se não concentrar no que está fazendo, né? Exatamente. Assim, é a frase que eu mais repito na minha casa. Concentra no que você está fazendo. Aí tem outra, Legal. a Carmen. Qual a importância da criança ter independência na hora de comer? De escolher fazer o prato sozinha, de vir o prato montado para a mesa, de pegar com a mão? Toda. Principalmente de coordenação, então motor oral, para levar esse alimento até a boca. Isso pode ser estimulado desde a introdução alimentar do início, né? Que é por volta mais ou menos de uns 6 meses de vida. Então, a gente já pode apresentar esse talher para ela desde o início. E você pode falar para o bebê, olha, a gente tem isso, aquilo, tá? A gente tem esse aqui é a proteína, esse aqui é o milho, esse aqui é a verdura, esse aqui é o legume para ele. É importante dando nome também, né? Dá porque uma eles olhada nisso aqui, a entendem, carninha, e não sei o que, né? Exatamente, eles entendem. E aí, quando eles forem um pouco maior, você pode falar para ele, olha, vamos fazer um pratinho, olha, agora tá faltando o quê? Só tem duas cores aqui, tá faltando mais uma cor. O que você acha da gente colocar esse tomate ou esse verdinho para ficar mais colorido? Ai, que sonho. Então, Tem outra, Luana. E se ele não topar provar de jeito nenhum algo novo? Chama pra cozinha, de repente, mostra Legal. cozinhando, o que é que eu faço? legal.
A minha dica é você ir até a feira com a criança. Então, fazer uma feira e pedir para ele escolher um alimento que ele queira provar. Então, ele vai escolher o alimento que ele queira provar. Vocês vão chegar em casa, lavam os alimentos, né? E aí, ele pode escolher fazer alguma preparação. Por exemplo, se for cenoura, soufflé de cenoura, um bolo de cenoura, alguma preparação com o alimento que ele escolheu. Ele vai se sentir fazendo parte daquilo também. E a chance dele aceitar é maior. Não, e também tem que ter cuidado nessa insistência para não associar a alimentação a uma coisa penosa, assim, exatamente. Né? Eu acho que tem que ter uma medidinha dessa insistência exatamente. também. Você pode insistir, mas nunca forçar a criança a comer. Né? Porque depois disso, com o tempo, fica complicado. Tenho muitas pessoas que têm medo de comer, né? Por coisas que aconteceram nesse início. Então, é importante você tentar não passar isso para a criança. Não quer comer, ótimo, tá? Aí tem outra aqui da Marcela, bem realista. Tenho 3 meninas, Isa de 11, Rebeca de 4 e Maria de 2. Como é que eu penso na alimentação com idades tão variadas? Na verdade, a alimentação pode ser igual, porque, ó, 2 a de 2 já tá grandona, né? Então, pode ser igual, não precisa fazer uma comida para cada criança, tá? E se as duas, por exemplo, uma não gosta daquilo, outra gosta daquilo, como é que faz? Coloca tudo no prato, pedem para elas colocarem tudo no prato, e se ela não gostar de algum alimento, pede para colocar, nem que for só um pouco, porque se ela tem esse tipo de contato, a chance dela aceitar no futuro aquele alimento é maior do que nunca estar no prato. Porque, como eu falei, ela vai falar assim, ó, mãe, agora eu gosto de beterraba, entendeu? Não, e nem criar esse rótulo, né? Ai, fulaninha não come verdura. Exatamente. Que também, para depois sair do rótulo, é complicado, exatamente. Né? E aí eu fiquei com uma dúvida. Dá para recuperar uma criança que começou mal na introdução alimentar? Uma criança que começou comendo papinha industrializada, como é que recupera? Por onde começa? Então, depende se a criança não aceita algum grupo ou é textura que a gente começou... Não, porque a consistência da comida ela tem que ser, no mínimo, assim, amassada, nunca liquidificada e nunca peneirada. Se a consistência ainda continuar muito líquida, a gente vai incluindo essa textura muito aos poucos, para a criança começar a fazer esse movimento de mastigação. Porque a mastigação a gente aprende, porque antes, se é uma sopona, ela só vai engolir, ela não vai aprender nada. Se é algum tipo de grupo alimentar, então ela não gosta de, sei lá, de legumes, aí a gente pode chamar a criança para a cozinha, explicar o que é, pedir para ela vá ter algum contato com o alimento e a gente vai incluindo também, tá? Dá um pouco mais de trabalho, mas dá certo. Mas é como começar de novo, né? As mesmas dicas de como começar de novo, quase, né? Se for a comida industrializada, o que você pode fazer é tirar a comida industrializada, pegar algum potinho que a criança já usou e vai incluindo a sua comida dentro desse potinho. Ai, minha mãe fazia isso. Tem um também que fala assim, ele gosta de ouvir o barulhinho, o crack de abrir. Mas ele come o que tiver lá. Então, talvez vai indo, isso, né? Vai indo. Tem uma coisa que tem a ver aqui. A Camila perguntou assim, como mediar a relação com os industrializados? Especialmente no lanche da escola, que as crianças vivem trocando. Trocam mesmo, assim. Minha filha vive contando que trocou. Se na casa a família come de forma saudável, dificilmente a criança ela vai pedir algum alimento que não seja do contexto dela familiar. Então, pode até que aconteça uma troca ou outra, mas não vai ser o dia a dia, não vai ser o dia a dia dela. Isso. E é legal conversar com a escola também, que eu ia dizer. sabe? Às vezes vale a pena até puxar a DR com a escola. Exatamente. Se a cantina estiver muito esculhambada, não tem necessidade de refrigerante ou na muito escola. Doce também, né? Sei lá, chocolate em cantina de escola devia ser proibido, né? Com certeza. Aí o que mais eu ia perguntar? Refrigerante. Sim, e sobre alergênicos? Peixe, ovo, glúten. A gente tem um cuidadinho especial, por exemplo, se os pais tiverem uma intolerância à lactose, a glúten, ou fecha o olho e vai, seja o que Deus quiser. Mesmo com o histórico familiar de alergia dos pais, a gente deve oferecer alguns alimentos potencialmente alergênicos, como o glúten, o ovo e o peixe, tá? O glúten não é pra gente oferecer glúten em todas as refeições, expondo ele muito ao glúten. A gente pode começar por um alimento que tenha traços de glúten, como aveia. Tá? Boa. Isso. Aí vai aos pouquinhos, Isso. né? Aí tendo esse primeiro contato, não é também pra gente oferecer sempre aveia. A gente pode oferecer um pouco mais pra frente. Então, quando a criança tiver uns 9 meses, por exemplo. Nesse primeiro momento, quando a criança tiver uns 6 meses, que ela precisa ter contato com esse glúten, porque quanto mais cedo você introduzir o glúten, menor a chance da criança apresentar uma intolerância a ele. Então, é importante a gente oferecer o quanto antes.
E do ovo, a gente precisa oferecer a partir dos 6 meses também, clara e gema, os dois juntos, não é? Primeiro gema, depois clara, tá? É os dois juntos. Todo mundo fala isso, sim. né? Os dois juntos. Aí você precisa cozinhar muito bem esse ovo. Então, cozinha por uns 15, 20 minutos esse ovo. Nesse primeiro contato, eu digo, tá bom? Aí pega um pedacinho de clara, um pedacinho de gema e oferece na alimentação dele, tá? Na colher. E aí o peixe também, tá? Se você oferecer ovo com 1 ano de vida, você aumenta 3 vezes mais a chance dele ter alergia ao ovo. Olha. Então, por isso que é importante a gente oferecer bem cedo. Logo no início, começou o almoço, o jantar, a gente já vai fazer esse teste de alergia. E fora os alergênicos, do que a gente deve correr, passar longe e não querer nem saber? Tá, alimentos ultraprocessados, processados, então esses industrializados a gente deve passar longe. Tudo que não vem da natureza, a gente deve evitar. Aproveita bom? e passa a gente também. Sim. Tem umas bolachinhas, tem uns petsuíque, tudo, assim, algumas famílias oferecem, então melhor a gente tentar evitar esses industrializados até 1 ano de vida. O máximo possível, O né? máximo Porque depois vai ter possível. festinha de aniversário. Se bem que nas festinhas de aniversário as pessoas já estão tão mais conscientes, não é? Legal. De uns tempos pra cá. Não é smash the cake, agora é smash the fruit. Legal, tem não? espetinho de Dá pra fazer fruta. brigadeiro sem leite, né? Porque o leite também a gente deve evitar até 1 ano de vida, o leite de vaca, né? Tem brigadeiro que dá pra fazer sem leite, dá pra fazer aquelas melancias com espeto Com espetinho, que fica com amor, dá pra né? fazer um bolo de banana sem açúcar. Tem várias possibilidades. E nunca mais Converse eu vi com um refrigerante, nutricionista. assim, numa festa de criança. Eu acho que as pessoas estão mais conscientezinhas É verdade. mesmo, né? Também os sucos também, né? Pois gente? é, né? Isso aqui eu ia perguntar também, eu sei que é importante deixar o bebê mexer na comida, sentir as texturas e tal, mas a partir de que momento a gente deve se preocupar com a postura à mesa? Porque também tem esse momento, você quer levar a criança no restaurante, não quer que ela escolhambe demais da conta, né? Legal. Pra criança comer de forma, né, toda educadinha, sem fazer sujeira nenhuma, a criança precisa passar pela sujeira, infelizmente. Então, quanto mais cedo você começar a deixar a criança livre, melhor, tá? Então, nesse início de introdução alimentar, deixa uma colherzinha com ela. Você pode falar para ela, falar assim, olha, calma, não precisa jogar. Você pode conversar com a criança. E aí, nos próximos meses, eu tenho pacientes de 10, 11 meses que não fazem sujeira. Comem com talher, levam na boca e são... Já vai muito aprendendo. Legal, né? E sobre as combinações Vocês de podem alimentos? conversar com seus filhos. Vai falando, né? Se ele não entender, tudo bem, uma hora ele entenderá. Sim. Não perca as esperanças. Com certeza não. E a combinação de alimentos? Quando você vai começar a dar essas comidinhas que substituem a mamada, sabe essa coisa de, o ferro mistura com a vitamina C? Quem são os hits de boas combinações? Legal. As que eu mais gosto são da mistura da vitamina C com a leguminosa. Então, leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, tem muito ferro, só que de absorção baixa, tá? Tem muito ferro, só que a gente precisa ativar esse ferro e a gente só ativa com a vitamina C. Então, eu sempre falo, deixa de molho esse feijão com suco de meio limão espremido, que aí vai ativar esse ferro do feijão, né? E também a gente consegue tirar esse fitato que pode causar cólica pro bebê. Então, é uma combinação que você falou legal. O ferro com a vitamina C, que é ativo. A vitamina C ativa o ferro. Uma outra combinação é a vitamina D e o cálcio, tá? Então, expor a criança ao sol vai fazer com que o cálcio seja absorvido, né? Isso. E a gordura também ajuda na absorção de vitamina A, vitamina K. Então, também é uma boa combinação. Adorei. Acho que esse assunto rendeu. Nossa, As poderia conversar várias horas. Adorei. Depois a gente faz outra. Tá conversa bom, mais. combinado. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, queridas, pela participação. Foi ótimo.